da Semeadores. Nós estamos com o propósito de, a cada dia, falar a respeito de um capítulo da Bíblia. Em nosso progresso, nós estamos no capítulo de número 9 de Números. Então, eu convido você agora a apanhar sua Bíblia para fazer uma leitura prévia desse capítulo 9. Também sugiro que você entre em nosso blog site, jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa, que irá trazer mais enriquecimento para o aprendizado. Números capítulo 9. Vamos ver aqui a Páscoa e a nuvem. Estaremos agora concluindo com esse capítulo 9 a segunda parte da nossa divisão, que foi o tabernáculo central, que ocupou os capítulos de número 5 até agora o 9, vai até o verso 14. A partir do verso 15 já entraremos em outra parte. Nessa segunda parte houve 3 subdivisões. Agora nós estamos terminando a terceira subdivisão, que é outros aspectos importantes do tabernáculo, que foi do capítulo anterior, verso 5, até o capítulo 9, verso 14. Dentro desses outros aspectos importantes do tabernáculo, que nós estamos vendo aqui agora, há 2 subtópicos: os levitas e a Páscoa. Os levitas vai do verso 25 ao 26 do capítulo 8, e a Páscoa do capítulo 9, 1 ao 14, que nós veremos agora em seguida. Recapitulando o que já dissemos, didaticamente, seguindo a estrutura de divisão proposta pela Bíblia de Estudo de Genebra, dividimos o livro de Números em 3 partes principais. A primeira parte é a preparação do exército para a primeira geração, a segunda é a marcha fracassada do exército da primeira geração, e a terceira é a preparação do exército da segunda geração. Nós estamos aqui vendo que está em torno da geração, uma geração presente que foi levantada e fracassou, e uma terceira que seria levantada para ir ocupar a terra que Deus estava dando a Israel. Na primeira parte, nós dividimos o tema em 2 subpartes. Nós vimos o censo e a organização do exército, e nós estamos concluindo o tabernáculo central, o qual vamos concluir agora. Na segunda parte, que iniciaremos em seguida, também dividiremos o tema em 4 subpartes. Primeiro, a introdução à marcha, as primeiras jornadas, o período de peregrinação e as jornadas posteriores. O fato é que Israel saiu do Egito e agora está caminhando em direção a Canaã, com essa bússola gigante apontando a sua porta para o leste, a sua esquerda estando à sua frente o leste. Nós temos aqui o norte, o sul e o oeste. É uma bússola gigante. Na introdução à marcha, dos versos 15 ao 23, veremos a nuvem. E depois, no capítulo 10, veremos do verso 1 ao 10 as trombetas de prata, e do 11 ao 36 a primeira subdivisão da subparte 2, que é as primeiras jornadas, que vai do 10, 11 ao 12, 16. Vejamos, pois, agora essa segunda celebração da Páscoa e em seguida a parte 2 da nossa divisão, a qual estamos seguindo. A celebração da Páscoa. Dos versos 1 ao 5, estaremos vendo a segunda celebração da Páscoa feita pelos israelitas, os filhos de Israel, que tudo fizeram conforme a máxima, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Essa era a máxima que eles estavam seguindo. E essa era a segunda Páscoa. A primeira foi na hora que eles saíram do Egito. Lembram-se? Quando houve a primeira Páscoa, quando foi passado sangue nos umbrais das portas, quando houve a praga contra o egípcio, quando houve a morte dos primogênitos. Nessa celebração, houve um problema que Moisés teve de enfrentar, que obteve de Deus uma solução, a qual foi que os que estavam sendo impedidos de celebrarem a Páscoa na data determinada por causa da impureza ou por causa da viagem, poderiam, nesses casos específicos,
fazê-la no mês seguinte, mas somente nesses casos. Nos demais, prevaleceria as datas já estabelecidas. Mesmo sendo feita em data posterior, as observâncias deveriam ser seguidas conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Também o estrangeiro que estivesse habitando com eles poderiam celebrar a Páscoa, mas somente observando a maneira regular e prescrita, tendo a circuncisão como um dos seus pré-requisitos. Êxodo 12, 48. Então agora nós entramos na segunda parte, que é a marcha fracassada do exército da primeira geração, que vai dos versos 15 até, do capítulo 9, 15 agora, até 25, capítulo 25, verso 18, até o capítulo 25. Então nós teremos aí 16 capítulos narrando essa marcha fracassada, o fracasso dessa marcha do exército da primeira geração, que vai condenar essa primeira geração à morte, fazendo com que eles passem 40 anos no deserto. A primeira geração do Êxodo começou a marcha em direção à terra prometida com fé e com grande esperança, mas as suas murmurações e sua rebelião provocaram o extermínio de quase toda essa geração. Apesar disso, em sua misericórdia, Deus começou a preparar a segunda geração para avançar e entrar na terra prometida. Nessa segunda parte, como dissemos, dividiremos o tema em 4 subpartes. A introdução à marcha, que nós estamos vendo hoje. Depois nós veremos as primeiras jornadas, o período de peregrinação e as jornadas posteriores. Vamos ver a introdução à marcha. Ela ocupa todo o capítulo 9 agora e vai até o capítulo 10, no verso 10. Primeiro foi definida por Moisés e trabalhado junto ao povo israelita a centralidade do tabernáculo e a marcha de Israel rumo à terra prometida. Depois, isso foi apresentado como uma questão de seguir a presença de Deus associada ao tabernáculo. Dos versos 15 ao 23 desse capítulo, Moisés forneceu uma visão geral e fez uma descrição mais detalhada da maneira como o exército deveria avançar. Destaca-se 2 tipos de orientação, uma sobrenatural e uma que é pelo toque das trombetas. A sobrenatural era por causa da nuvem que orientava toda a saída e toda a permanência do povo de Israel, que poderia ser feita em tempos e por períodos diferentes, um dia ou um ano. Então, havia uma orientação sobrenatural sobre aquele acampamento. Quando a nuvem estava sobre ele, eles paravam e montavam um acampamento. Quando a nuvem se deslocavam, eles desmontavam o acampamento e seguiam a nuvem. E o outro era pelo toque das trombetas, que, no entanto, somente eram tocadas em função da nuvem. Quando a nuvem pousava, o povo descansava e armava a tenda. Quando a nuvem levantava, entendiam que o povo deveria marchar. Assim, todo o deslocamento do povo era sob a direção de Deus, e nada era movimentado sem essa direção exclusiva. Jamais transgrediram nesse caso essa direção de Deus durante todo o tempo que eles estiveram no deserto. Isso não houve transgressão. No entanto, eles fracassaram por outros motivos, entre eles a murmuração, e também por causa das rebeliões, e por causa daquelas saudades do Antigo Egito, com aquelas suas porcarias, às quais o povo estava acostumado. Até nas porcarias o povo se acostuma. Pode ver as porcarias do cigarro, da bebida. Isso é nojento, isso é horrível. Mas a pessoa vai 1, 2, 3, vicia. As drogas também. Pode ver que tudo quanto é coisa desse gênero tem um cheiro ruim, tem uma característica nojenta, chata. Mas você vai empurrando aquilo, sabe? No início não é fácil. Aí você vai empurrando aquilo para o seu organismo, daqui a pouco ele fica viciado. Foi necessário que aquela geração inteira fosse rejeitada, porque eles não queriam abraçar o novo da presença de Deus. Isso é muito terrível. E agora sim, vamos entrar na marcha fracassada do exército da primeira geração, que nós estaremos aqui até o capítulo 25 de Êxodo, ou desse livro que nós estamos vendo, que é Números.
Uma nuvem e uma coluna de fogo por 40 anos orientaram toda a movimentação daquele povo. Também não lhe faltaram o alimento celestial, que era o maná, nem os cuidados especiais de Deus, como por exemplo a própria roupa, que neles era como pele, e crescia e se adaptava ao corpo em desenvolvimento. Você já pensou? Acho que a biotecnologia podia ter uma ideia aí de desenvolvimento de tecido, né? Uma sugestão aí para os engenheiros genéticos criarem roupas que cresçam com o corpo. Já pensou? Calçado, camiseta, tudo, calça, camisa. Você usa essa roupa e ela cresce com você, à medida que o seu corpo cresce. Assim foram com eles. Também hoje nós estamos tendo a mesma direção e orientação por meio do Espírito Santo, que está sobre todo crente. Então nós não temos a nuvem, antigamente não temos roupas crescendo em nosso corpo, mas nós temos a direção do Espírito Santo. E que nos dirige em tudo nessa vida, nesse deserto do mundo, em nossa jornada rumo à terra prometida. Nós somos como eles, só que nós temos algumas diferenças. Agora nós temos o Espírito Santo que nos orienta nesse rumo à jornada. Eles também estavam indo rumo à sua cidade e nós estamos caminhando rumo à nossa cidade. A palavra de Deus é clara ao nos orientar sobre a necessidade de não fazer como eles fizeram e murmuraram e entraram em rebelião. Toma cuidado com a murmuração, querido. Isso é muito terrível. Toma cuidado com a rebelião. Toma cuidado com seus gostos e desgostos. Então, um bom dia. Espero que você tenha gostado da nossa exposição do capítulo 9. Ele é muito enriquecedor, muito cheio de detalhes também. Isso vai facilitar que você compreenda um pouco melhor quando você pegar o texto escrito, ler na Bíblia, aí ouvir de novo, aí você vai capturar tanta informação significativa e útil para o nosso aprendizado. Se você gostou, dá um joinha aí inscreva-se em nosso canal para acompanhar nossos vídeos. Também entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br e na nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, queridos.